irmãos, é um prazer imenso retornar à nossa aula sobre o vazio existencial, esse tema tão oportuno, tão rico para nós e tão atual para os nossos tempos, né? Vimos que na aula passada falamos que o vazio existencial, diante da luz, né, da logoterapia, essa psicoterapia do sentido, que tem como fundador esse psiquiatra vienense, né, Viktor Frankl, ele que vem trazendo para nós, né, neste tempo tão crucial e tão atual para nós, né, sobre o vazio existencial. Lembrando, né, que aqueles que estão aprofundando nesses dias de aula, falando que quando a gente aborda o vazio existencial é impossível não abordar o sentido da vida, né? Todo ser humano, mas todo mesmo, todo ser humano tem esse anseio no seu interior, esse anseio pelo sentido da vida. Daí compreender que a sua motivação primária, né, em sua vida, ou seja, é todo ser humano. E eu falo esse sentido da vida, não é aquele sentido que você vai para uma loja e olha para uma prateleira e compra, né, o seu sentido. Ao contrário, esse sentido ele é construído, esse sentido ele é elaborado, ele precisa do nosso empenho, da nossa saída de si, né, do nosso desejo, né? Por isso que diante desse desejo do sentido da vida, né, essa busca, né, diante do encontro, ele está sempre fora de nós. Já dizia Viktor Frankl, essa descoberta no mundo, é lá que a gente encontra o nosso sentido. Seja construindo algo, vivenciando alguma meta, cumprindo uma missão, amando as pessoas, tendo esta autotranscendência, saindo de si para dar, vamos dizer, esse trampolim, dar sentido à vida, né? Sim, você pode estar pensando, mas eu estou aqui, estou no sofrimento, nesse tédio, nessa doença, neste luto, e mesmo assim hoje eu te convido a gente mergulhar mais ainda no sentido da vida. Por isso que quando a gente fala do vazio existencial é justamente essa vontade de sentido frustrada, ou seja, diante desse desejo não alcançado de ser feliz, de ter o sentido da vida, desemboca justamente naquilo que falamos na aula passada, que é justamente sobre as frustrações, né, que resultam nas neuroses, né? E diante dessas neuroses, vamos dizer assim, diante das relações, vamos dizer, de problemas existenciais, né, ou espirituais, podemos dizer assim, que desencadeia o vazio existencial. Mas hoje vamos abordar, e eu convido você a tocar, né, e pegar, se você tiver, e faça esse convite, vá lá na sua Bíblia, e vamos por quê? Porque hoje vamos falar do vazio existencial com a samaritana, né, narrativa lá, onde se encontra lá em João 4, desta mulher, né, que vem muito para nos ensinar no dia de hoje, né? Trouxe para vocês, e a gente vai ler ao longo desta aula para compreender o que tem a ver esse vazio existencial na vida desta mulher, né, que podemos nos colocar no lugar dela, essa mulher que teve tanta sede. Quantas vezes temos sede? E essa sede que eu abordo, né, e faço você refletir junto comigo, não é uma sede de água, né, mas essa água viva, o sentido da vida. Por isso que, já tomando a palavra, estou aqui com a minha, né, se você tiver em sua casa, você vai encontrar lá em João, né, em João 4, e diz, né, lá em 4, no versículo 1, né, os fariseus ficaram sabendo que Jesus ganhava mais discípulos e batizavam mais que João. E se bem que fossem seus discípulos que batizavam, não ele pessoalmente. Quando soube disso, Jesus abandonou a Judéia e se dirigiu novamente para a Galileia.
tinha atravessado a Samaria. Chegou então a uma aldeia da Samaria chamada Sicar, perto do território que Jacó dera a seu filho José. Aí estava o poço de Jacó. Veja bem. Jesus, cansado da viagem, sentou-se tranquilamente junto ao poço. Era por volta de meio-dia, um horário assim meio que, se você pode parar para pensar, aquele sol, né, insuportável, vamos pensar assim, lá no, digamos, né, nessa circunstância, nessa região, insuportável, mas ele estava lá, sentado no poço, e quando menos esperam, vamos aguardar. O que a palavra diz? Chega uma mulher da Samaria para tirar água. E Jesus lhe diz, em outras palavras, Jesus puxa uma conversa, uma relação, há de construir. Jesus diz, dar-me de beber. Os discípulos não tinham ido para a aldeia comprar comida, ou seja, estava apenas Jesus e a samaritana. Meus irmãos, eu quero dar uma pausa para a gente falar que aí se encontra desde já, aí o encontro, o divino encontro. Estava apenas a samaritana com Jesus. E dando continuidade, diz, como é tu, sendo judeu, pede de beber a uma mulher samaritana? Os judeus não se dão por samaritano, ou seja, eles não se davam bem. Jesus lhe respondeu, se conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede de beber, tu pedirias a ele, e ele te daria água viva. E ela não compreendia desde já, naquele momento, o que seria esta água viva. Apenas, ela só compreendia aquela apenas água que estava no poço. E ele falava além de tudo isso. E o que vamos descobrir? A mulher diz, Senhor, não tens balde e o poço é profundo. De onde tiras água viva? Acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deixou o poço do qual bebiam ele, seus filhos e rebanhos? Jesus lhe respondeu, aquele que beber esta água voltará a ter sede, e quem beber a água eu lhe darei, jamais terá sede, pois a água que lhe darei se transformará dentro dele em manancial que brota, dando vida eterna. Meus irmãos, olha que palavra profunda. Dentro de nós, o Senhor tinha essa palavra que chegava lá na alma dessa mulher. Diante dessa circunstância, onde ela se encontra com um samaritano que mal se conversavam, não tinham um relacionamento, e Jesus ali, né, vamos dizer assim, de uma forma meio coloquial, puxando conversa para que entrasse realmente na dele, entrasse realmente no contexto dele, que entrasse realmente nos seus questionamentos. Ali eu tenho a água viva. E ela ela diz, né? Ela estava lá só questionando Jesus. Senhor, dá-me desta água. Ela disse, tá, se você tem essa água viva, eu quero, né? Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha sede e não tenha de vir aqui para tirá-la. Diz-lhe, vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher lhe respondeu, não tenho marido. Diz Jesus, tens razão em dizer que não tens marido, pois tivesse 5 homens e também tão pouco o de agora é teu marido. Nisso disseste a verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta, ou seja, como assim? Como é que o homem sabe da minha vida? Ele leu na minha alma, vamos dizer assim, né? Nossos pais prestavam culto neste monte, vós, ao contrário, dizeis que é em Jerusalém que se deve prestar culto. Jesus lhe disse, crê em mim, mulher. Chega a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, se prestará culto ao Pai. Vós prestais culto ao que desconheceis.
Nós damos culto ao que conhecemos. Mas ali ela estava conhecendo o sentido da sua vida, não? Ali ela estava começando a vivenciar aquela pessoa que estava olhando olho no olho, que sabia da sua vida, que sabia das suas penúrias, que sabia das suas misérias. E não é à toa que este encontro pessoal estava começando a surgir. E aí ele fala, né? Vós prestais culto, né? E nós damos culto que conhecemos, pois a salvação procede dos judeus. Mas chega a hora, e já chegou, em que os que prestam culto autêntico prestarão culto ao Pai, em espírito e de verdade. Meus irmãos, né, falando sobre este vazio existencial, vamos refletir, né? Quando estamos no vazio existencial, diante da frustração existencial, como falamos também sobre o tédio, né? Essa sensação de dessabor, essa sensação de estar tudo sem graça, essa sensação de falta. Ela tinha essa falta, né? Essa falta de água, né? Ou seja, essa sede insaciável dentro dela, podemos dizer assim. Quantas vezes você teve sede? Sede de ser visto, sede de ser reconhecido, sede de ser compreendido, sede de ser amado. E eu estou falando hoje de uma sede muito além, esta sede do dar sentido. Diante do poço onde se encontrava, né, a samaritana, você pode perceber, né? Será que o que faltava na vida dessa samaritana? O que faltava, né? Porque esta água que ela ia lá de meio-dia, todas as vezes, quase escondida, vamos dizer assim, esta água não saciava a sua vida, a sua sede. Porque agora ela quer esta água nova, né? Estamos falando de uma mulher que estava sem sentido, uma mulher que estava sem propósito, uma mulher que estava sem compromisso com a vida, uma mulher que estava escondida, digamos assim. Vamos imaginar, né? Essa mulher que passava-se diante de tantas circunstâncias que o próprio Jesus foi revelando, olha, até a pessoa que você se encontra hoje nem te pertence, não é teu, né? E diante dessa circunstância, né, diante dessa angústia, diante dessa solidão, diante desse prazer pelo prazer, diante de algo que queria que preenchesse, mas não preenchia, ou seja, diante de tantos e inúmeros vazios. É essa mulher que a gente está falando hoje, que não é tão distante da nossa sociedade, de cada um de nós. Quantas vezes entramos e encontramos e estamos diante de buscando algo, né, para nos preencher, né, prazer pelo prazer, o poder pelo poder, né, e nada sacia. E era assim que acontecia com a samaritana, né? Esse descontentamento, né? Vamos pensar assim, o ser humano, né? Quantas vezes o ser humano ele encontra-se tão aberto para as outras satisfações, né? E nenhuma dessas satisfações o preenche. Por quê? Porque esse sentido, já dizia o Viktor Frankl, esse sentido não é um sentido autêntico, né? Daí, quando a gente fala da samaritana aqui na palavra, né, a gente percebe que ela tem um encontro com o sentido, né? Essa experiência com Jesus, essa conversa no poço de meio-dia, esta mulher nunca mais foi a mesma. Ela nunca mais foi a mesma. De pecadora, de pessoa frágil, de pessoa vazia, de pessoa sem sentido, ela estava ali diante do homem, né, de Jesus, que ali dava o maior sentido em sua vida, na sua história pessoal. Né? Diante deste encontro pessoal, neste encontro relacional, esse encontro do sentido, Jesus mudou sua vida. E aí você pode pensar assim, né? Mas como, né? Como, diante dessa circunstância, diante de perceber de uma mulher que estava lá quase escondida no poço,
buscando apenas uma água. Tá, se a gente for para pensar assim, quantas vezes você quer comprar quase tudo de uma loja e você pensa que quer realmente comprar, você quer saciar o vazio, vamos pensar assim. Não é à toa que quando ela tem esse encontro com Jesus, eu vou dar continuidade lá no versículo 23, diz: mas chega a hora, e já chegou, em que os que prestam culto autêntico prestarão culto ao Pai em espírito e de verdade. Tal é o culto que o Pai procura. Deus é espírito, e os que lhe prestam culto haverão de fazê-lo em espírito. E aí foi passando, e a mulher disse, né? Sei que verá o Messias, isto é Cristo, e quando ele vier, nos explicará tudo. Disse Jesus: sou eu, aquele que fala contigo. Ele vai se revelando, esse relacionamento com Jesus, ele vai nos revelando quem somos e se revelando quem ele é. E esse encontro divino, né, vamos dizer assim, vai dando o sentido. Não é à toa que lá, se você aprofundar mais nessa leitura, eu faço esse convite na sua casa, aprofunde mais, e você vai perceber que esta mulher, ela não ficou paralisada, ela correu para os outros samaritanos e falou desta boa nova, né, que esse sentido chegou em seu coração. Este homem que olhou olho no olho e foi se revelando e a revelando, né? Diante dessa circunstância, né, o sentido foi chegando em sua vida. Aquele vazio existencial, aquele tédio daquela vida, foi dando lugar para uma vida nova. Não é à toa que o próprio Deus disse: essa vida nova, esta vida eterna, esta vida com sentido, essa água viva que jamais ela ia ter sede. Em outras palavras, essa mulher samaritana e essa bem-aventurada, essa feliz, né? Vamos imaginar que quando ela sai correndo, né, ela sai de si, vai proclamar, né, o novo sentido que é o Jesus, né, dizer para todos os samaritanos, ela foi dizer justamente para os samaritanos do seu povo que realmente não encontra, né, não se batia com o próprio Jesus, né, porque Jesus eles não tinham um relacionamento, como ele mesmo diz na palavra, né, não Jesus, mas o povo, né. E diante dessa circunstância, esse sentido foi alcançado. Essa alegria de servir, essa alegria missionária, essa alegria pela sua conversão, essa alegria de uma vida nova. Esse encontro, ela não ficou paralisada. Esse encontro que ela teve no poço fez ela se mobilizar. Essa samaritana que estava no poço, né? Vamos imaginar quantas vezes nós estamos no poço. E muitas vezes já escutamos alguém falar: eu estou no fundo do poço. Em outras palavras, ela está no tédio, no vazio existencial, onde não tem mais sentido em sua vida. E aí, o próprio Viktor Frankl, ele fala dos valores, esses valores, né, tanto dos valores de criação, os valores de atitude, os valores da experiência, que a própria logoterapia tem esse estudo, e vamos perceber justamente nessa palavra com a samaritana, quando a gente fala dos valores de criação, né? A própria história da samaritana é a própria criação, ou seja, daquilo que não era tão belo da sua história, foi se tendo essa composição de uma vida nova, esse valor de criação, onde esta mulher, ela realmente recria. Ao encontro com Jesus, ela recria uma nova história, ela reescreve uma nova história, ela compõe uma nova história. O homem que sempre decide o que ele quer, né? Esse homem que vai saindo de si em busca de algo. O próprio Viktor Frankl, né? Ele diz que viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez, como se na primeira vez você não estivesse agindo tão errado como está prestes a agir agora. E foi este encontro, né, que fez assim: opa, eu venho todos os dias de meio-dia neste poço e eu quero fazer um diferente. Eu quero sim, né, vamos dizer assim, eu quero viver, né, como já errei, eu já me esvaziei, eu já toquei em coisas que nunca me levaram para um sentido nenhum.
e agora eu não quero, digamos assim, como ele diz assim, eu não quero agir errado como eu já agi. E diante dessa circunstância, diante dos valores de atitude que a própria logoterapia nos traz, que valores são esses, né? Esses valores que a gente identifica na mulher quando ela deixa o cântaro dela, né? Ela deixa tudo e vai testemunhar nas pequenas coisas, ela vai falar para os samaritanos, vai dizer assim, olha, creem, né? Creio porque este homem é um homem diferente. E se você for aprofundar nessa leitura, né, narrativa de Jó, ele vai na Samaritana, você vai perceber o seguinte, que os homens acreditaram sim, por causa da mulher, está lá escrito, né, porque está ela, esta mulher, né, Jesus disse tudo o que eu tenho feito. E eles acreditaram, os samaritanos acreditaram. Essa atitude de saída de si, essa atitude de cumprir uma missão, essa atitude de saída. Qual foi a atitude desta mulher? Você na sua casa, ou na sua faculdade, no seu trabalho, você pode dizer assim, o que é que eu posso fazer? Quantas coisas? Faça uma leitura ao seu redor. O que você pode fazer de atitude? Né? Esses valores de atitude, com o que é que você pode fazer com um grande sentido autêntico, né? De sair desse individualismo e construir um sentido compartilhado, sair desse egocentrismo, né? Eu sou o centro, e descobrir que eu tenho uma missão fora do mundo, né? Ou seja, descoberta no mundo, algo a se construir. O que você pode fazer de melhor para a pessoa que está ao seu lado? Porque foi isso que aconteceu com a samaritana. Ela não se reteve essa alegria só para ela. Ela queria falar e testemunhar e declarar para todos os samaritanos que há algo melhor, esta água viva, né? Esse sentido. E quantas pessoas que estão ao seu redor, você pode colaborar, pode ajudar, pode, né, compartilhando, conversando, escutando outras pessoas. Quantas pessoas você pode ajudar? Né? Quantas? E você começa por você também. Você pode se ajudar. E essa mulher se ajudou. Quando ela falou da verdade, ela se apresentou para Jesus falando a verdade. Realmente, eu não tenho homem nenhum, né? Ela falou autêntico, cristalino, né? Com este arrependimento perfeito, neste arrependimento verdadeiro, que tudo se transformou, que tudo mudou, né? Ou seja, o novo aconteceu.